Olá, falar um pouquinho sobre a questão da liberdade provisória com ou sem fiança. Se uma pessoa é presa em flagrante delito, ele vai ficar preso eternamente? Como é que faz para restituir a liberdade dessa pessoa? Aqui vem essa análise da legislação constitucional e processual penal a respeito. De acordo com a Constituição, ninguém será levado à prisão ou nela mantido se a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Por força desse dispositivo constitucional, então, toda pessoa presa vai ter direito a essa liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o que seria a fiança? A fiança, até 2011, era considerada uma contracautela, era uma caução, que o sujeito, um pagamento como garantia da liberdade. Esse pagamento o vincularia aos atos processuais. Então, se o sujeito fosse afiançado, ele deveria se comprometer a comparecer a todos os atos. Em descumprindo isto, a situação poderia ser, a prisão poderia ser restituída. Hoje, com a reforma, com algumas reformas, hoje não, desde 2011 já é assim, né? Mas agora que tem sido melhor estudado essa questão, a fiança não é mais uma contracautela. Né? Desde 2011 ela não é, mas hoje vem incorporando esse entendimento. Né? A fiança é, na verdade, uma medida cautelar diversa da prisão. O que significa que ela pode ser imposta mesmo estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Ela é imposta exatamente em substituição à prisão preventiva. Mais ainda, a fiança pode ser imposta até mesmo para quem está em liberdade. O juiz verificando que aquela pessoa não obedece aos chamados judiciais, ele vai lá e impõe, né, a fiança para que o sujeito se vincule ao processo. E aí, descumprindo essa medida, pode ser decretada, inclusive, a prisão preventiva. Pois bem, então esta é a fiança. Ainda tem essa natureza mesmo de pagamento para que se restitua a liberdade, mas agora com natureza jurídica diferente, medida cautelar diversa da prisão. Já sabemos que é fiança. A questão é saber o seguinte: todos os crimes são afiançáveis? Não. A Constituição veda a concessão de fiança aos crimes de terrorismo, tráfico de drogas, tortura, a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático e também os crimes definidos como hediondos. Existe uma lei que define quais são os crimes hediondos. Hediondo não é porque causa repugnância, porque é escabroso, não. Hediondo é porque tem uma lei, a Lei 8.072, que diz lá quais são os crimes hediondos. De vez em quando se inclui mais alguns crimes. Né? Hoje, por exemplo, desde o início são considerados hediondos o crime de homicídio, né? Aqui faz parte também o chamado feminicídio, que na verdade é um homicídio qualificado pela morte de uma mulher. Né? Nem toda a morte de uma mulher é feminicídio, apenas quando a morte é exatamente causada, né, em razão dessa condição de mulher. Dá um exemplo: se dois homens estão brigando, a esposa de um entra na briga, né, e acaba sendo morta, não é feminicídio. O feminicídio existirá quando a morte foi praticada em razão dessa condição. É o marido que não quer a separação e mata a mulher, que não quer que a mulher use minissaia e acaba matando a mulher. Enfim, esse é um feminicídio. Bom, é crime hediondo. Também algumas situações do roubo, a extorsão mediante sequestro, a falsificação de medicamentos, ela é hediondo. O que mais? Como eu disse, o legislador de vez em quando pode acrescentar alguma coisa. O legislador acabou por acrescentar o furto com o emprego de explosivo. Estava sendo muito comum nas cidades pequenas, principalmente,
explodir o banco todo para furtar o caixa eletrônico, o dinheiro do caixa eletrônico. Então o legislador agora considerou hediondo essa prática de furto com emprego de explosivo. Uma outra questão também, para ver que nem sempre é em razão da repugnância que há a hediondez, é que o legislador agora considera hediondo também a posse ou o porte ilegal de arma de uso proibido. É crime hediondo agora, né? E também é hediondo o comércio de armas. Esses dois crimes foram agora, pelo pacote anticrime, considerados hediondos. Então vejam, essa é a análise que se faz: a fiança e os crimes que não são afiançáveis. Os demais são todos afiançáveis. Não são hediondos ou equiparados, não é tortura, não é terrorismo, não é tráfico, não é ação de grupos armados, é afiançável. Pois bem, cometido o crime, preso em flagrante, o sujeito é levado até a delegacia. Na delegacia é realizado o procedimento, oitiva das pessoas, do condutor, do conduzido, das testemunhas, enfim. E ali na própria delegacia o delegado vai poder, se for o caso, conceder e arbitrar a fiança. O delegado só pode conceder a fiança nos crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Nos demais casos, apenas o juiz é que concederá a fiança. Pois bem, esta é a situação da fiança. Não mais. Não há nenhuma questão ou outra a ser colocada aqui. A única que a gente poderia usar assim, uma questão que a gente observa sempre, a falta de técnica, é que quando fala arbitrar fiança para o sujeito e ele saiu, né? Na verdade, conceder fiança é uma situação, arbitrar é outra. Conceder significa avaliar se os requisitos para a concessão estão presentes, se não é um crime inafiançável, enfim. E o arbitramento diz respeito ao quanto do valor da fiança. E esse quanto, o arbitramento é feito analisando a natureza do crime, os antecedentes, a situação financeira do imputado. Tudo isso é levado em consideração para estabelecer o valor da fiança. Bom, agora, veja, ainda que não seja possível a incidência da fiança, fala-se também na liberdade provisória sem fiança. Vamos explicar. Depois que o delegado tomou todas as providências, ele manda os autos, remete os autos ao judiciário, né? Um tempo depois tem lá uma audiência que se chama audiência de custódia, em que estarão presentes o juiz, o promotor, o advogado, o acusado, o indiciado. E nessa audiência o juiz vai poder, em razão da prisão em flagrante, adotar 3 medidas. A primeira delas, se ele verificar que é ilegal aquela prisão, ele vai relaxar. Relaxar a prisão significa restituir de pronto a liberdade do indiciado. A prisão é ilegal, relaxa, põe o sujeito em liberdade. Segundo, o juiz vai poder converter a prisão em flagrante, que é uma prisão precária, com características administrativas, ele vai converter essa prisão em preventiva, se tiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Só para lembrar, os requisitos da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, que é a prova material do crime e indício suficiente de autoria. E também o periculum libertatis, que é para que a prisão deve ser necessária para a garantia da ordem pública, evitar que o sujeito continue praticando crimes, garantia da aplicação da lei penal, evitar que o sujeito fuja e aí não tenha eficácia, eventual condenação, e também para assegurar a instrução processual, o sujeito que está ameaçando testemunha, destruindo provas. Então, com esses fundamentos aí, pode ser decretada a prisão preventiva.
Entretanto, essa prisão preventiva, ela é o último recurso, tá? Ela é excepcional. Não se pode, antes de decretar essa prisão preventiva, o juiz tem que verificar se as outras modalidades de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar esse resultado útil para proteger a sociedade. E essas outras medidas estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. São 9 medidas. As mais conhecidas, a fiança é uma delas, o monitoramento eletrônico, a chamada tornozeleira, a proibição de frequentar determinados lugares, várias medidas ali consideradas, ali estabelecidas, que podem substituir a prisão preventiva. Então, mas tanto as medidas cautelares como a prisão preventiva têm os mesmos fundamentos legais. Vale dizer, por exemplo, que mesmo no caso em que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pode ser imposta a fiança, porque são os mesmos fundamentos. Tá? E também vale dizer que se não tiver presente o requisito da prisão preventiva, não cabe nem impor fiança, né? Porque daí não estão presentes os requisitos das medidas cautelares. Tá? Bem, entendam, último recurso, última rácio, antes de decretar a prisão, tem que se verificar se as medidas cautelares atendem àquela situação, são adequadas àquelas situações. Pois bem, e como terceira hipótese que o juiz vai ter para analisando o auto de prisão em flagrante ele vai verificar a possibilidade de conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Essa terminologia aqui do artigo 310, inciso 3º, ela já é antiga. No futuro não vai existir mais essa terminologia. Né? Vai chegar à conclusão que tudo que está previsto no inciso 3º do 310 está previsto no 282 e também no 319. Mas ainda continua sendo aplicado, então vamos lá. As duas modalidades existentes de liberdade provisória sem fiança são estas. O juiz vai analisar o auto de prisão em flagrante. Ele verifica que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não estão. O sujeito praticou o crime, ele é o único crime praticado por ele, as circunstâncias que praticou não revelam assim tanta gravidade, não passa da gravidade abstrata, já que o legislador já valorou lá ao combinar a pena. Aí o juiz, verificando que não há necessidade de uma prisão preventiva, ele vai mandar soltar o indiciado, apenas condicionando que ele compareça a todos os atos do processo. Esta é a liberdade provisória sem fiança. Vale dizer o seguinte, que aí há casos em que não cabe fiança, mas que cabe liberdade provisória sem fiança. É uma espécie de contrassenso aí, mas é assim, né? Convivem essas duas situações no processo penal brasileiro. E a segunda situação de liberdade provisória sem fiança, ela recai naqueles casos em que o sujeito pratica o crime amparado por uma excludente de ilicitude. As excludentes de ilicitude são o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de um direito e também o estrito cumprimento do dever legal. Nessas condições, o juiz verifica pelo auto de prisão em flagrante e manda soltar o imputado. Também, da mesma forma, ele vai ter que comparecer, obrigado a comparecer. São algumas obrigações impostas lá pelo artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal. É importante também saber que recentemente, em 2019, no pacote anticrime, o legislador estabeleceu que se o sujeito pertencer a uma organização criminosa, ou se for reincidente, ou se estiver usando arma de uso restrito, o juiz deve denegar a liberdade provisória. Isso aqui já aconteceu antes, nós temos precedente disso, que foi na lei dos crimes hediondos.
e o STF considerou inconstitucional. E provavelmente vai considerar inconstitucional também essa mesma questão aqui, não resta a menor dúvida que isso aí não vai ter, mas senão seria mais um óbice aí a concessão da liberdade provisória sem fiança. Então, fazendo uma síntese, puxando aí um subtotal do que foi falado, é o seguinte: então, para aquele que foi preso, se for um homicídio simples, por exemplo, né, homicídio simples, ele é aquele que não é qualificado. Então, normalmente, qualifica-se o homicídio através de situações como um motivo fútil, um motivo torpe, o sujeito para matar emprega fogo, tortura. Há algumas situações, não sendo qualificado, o homicídio será simples. E nessa perspectiva, vai sim poder incidir tanto a liberdade provisória com fiança ou sem fiança, né? E outros crimes também, né? No caso do tráfico de drogas, por exemplo, o tráfico de drogas ele é inafiançável, entretanto, cabe liberdade provisória. Não vai se exigir dele o pagamento de fiança, entretanto, ele vai sair em liberdade do mesmo jeito, se verificar que não estavam presentes lá os requisitos da prisão preventiva. Isso é o que eu tinha para falar, e dizer que essa matéria é realmente complexa, necessário bastante estudo para compreender melhor, mas assim, para que a gente possa só ter uma noção, é isso, né? Há crimes afiançáveis e há crimes inafiançáveis. Além da fiança, há a possibilidade da liberdade provisória sem fiança, que quando o sujeito que comete o crime não precisa ser preso, logo pode ser colocado em liberdade. E também quando o sujeito que comete o crime o faz agindo amparado por uma excludente de ilicitude. Isso aí, valeu.